Quero agora falar com você sobre o mesmo assunto, mas para um caso muito específico e extremamente importante, chamado ângulo de segmento, ângulo de segmento circular, tá? Ou simplesmente ângulo de segmento. O ângulo de segmento vai aparecer também com a medida alfa. E eu preciso provar isso para você. Mas primeiro eu tenho que dizer o que é. Muito bem. Temos aqui o centro. Vamos marcar a mesma ideia de ângulo central, ok? E veja só que interessante. Bom, eu quero fazer esse ângulo um pouco maior, porque eu sei que vai facilitar a sua visão sobre o que eu vou falar. Então eu vou abrir um pouco mais esse cara por motivo didático, tá? Simplesmente por motivo didático. Então, por enquanto, eu tenho aqui o nosso ângulo central, os pontos A e B. Vou traçar pelo ponto A uma reta tangente à circunferência. Então, nós sabemos já dessa propriedade da aula anterior, né? Raio e reta tangente formam 90 graus no ponto de tangência, ok? Tá aí, tá aí. Muito bem. O que é o tal ângulo de segmento? Você lembra que o segmento circular é essa região que eu estou pintando aqui, determinada por uma corda e esse arco? Bom, então você está lembrando agora, né? Então, isso daqui é o tal do segmento circular. Estamos aqui brincando de pintura, certo? Muito bem. Feito isso, o ângulo de segmento é o ângulo formado entre a corda do segmento e a reta tangente. Eu quero provar que este ângulo de segmento mede a mesma coisa que o ângulo inscrito, ou seja, metade do ângulo central. Combinado? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar esse ângulo de alfa, por enquanto, tá? Então, se eu conseguir provar que esse ângulo é o dobro, está provado o que eu queria. Muito bem. Entendeu, né? Eu quero provar que a relação entre o ângulo de segmento e o ângulo central é a mesma do ângulo inscrito com o ângulo central, tá? Então, vamos lá. Se aqui mede alfa e tudo é 90, esse é o complemento de alfa, o chamado 90 menos alfa, certo? Ora, temos um triângulo ABC isósceles. Se aqui é 90 menos alfa, aqui também é 90 o quê? Menos alfa. Vou chamar este ângulo aqui, central, de x. Sabemos que a soma desses três tem que dar 180. Então eu quero que você faça a conta comigo, ó. X mais esse mais ele mesmo, então 2 vezes ele, tem que dar quanto? 180 graus. X mais 180
menos 2α é igual a 180 graus. Cancela 180 com 180, x menos 2α igual a 0. Ou seja, o x é de fato o dobro do alfa. Então, dá uma alegria, né? Quando a gente chega a um resultado, quando a gente consegue provar uma ideia, tá? Então, aqui é 2α e, portanto, este arco correspondente à fatia da pizza, esse arco da circunferência correspondente ao ângulo central, mede 2α também. Ok? Você entendeu bem isso? Bacana. Agora respira. Eu vou falar de uma coisa bonita, muito bonita, chamada arco capaz. Veja como a ideia é simples. Eu quero que você imagine que este segmento, olhando de cima, um auditório onde eu ponho lá, pode ser uma peça teatral ou uma orquestra, tá? Eu tenho uma pessoa aqui, nessa posição, de uma certa fileira que está em curva, tá? Esta pessoa tem um certo ângulo de visão. Tá certo? Ou seja, ela vai ter que virar a cabeça esse tanto aqui, que é justamente a metade desse arco, a medida. Então tem que virar a cabeça alfa graus para poder enxergar o palco de ponta até ponta. Peguemos então um outro indivíduo aqui, ó. Ele também enxerga o palco, o segmento AB, sob um mesmo ângulo de medida alfa. Este outro também enxerga o palco sob o mesmo ângulo alfa. Aliás, se você for brincando, você chega a uma pessoa nessa posição. Curiosamente, ela também vai enxergar o palco sob um ângulo alfa, que é o mesmo alfa que a gente acabou de demonstrar aqui, ok? Então, este arco que está recebendo uma pintura em verde é chamado arco capaz. Esse cara aqui, vamos indicar, é o famoso arco capaz de alfa em relação ao segmento AB, tá? Então, eu estou te dizendo que se esse ângulo for 60 graus, todo mundo nesse arco enxerga sob o mesmo ângulo de 60 graus esse segmento do palco. Você poderia mudar o contexto disso e pensar, olha, isso daqui é a linha do gol, uma trave, outra trave, e eu ponho vários jogadores do meu time ou jogadoras, né, para cobrar uma falta ou simplesmente um chute a gol aí, né? Todos eles têm o mesmo ângulo de visada em relação à linha do gol, ok? Curioso, né? Você pode usar isso para várias aplicações, inclusive na arquitetura, né? Etc. Tá bom? Espero que você tenha entendido o que nós propusemos aqui. Vai ajudar bastante a sua vida, tá bom? Não perca ainda, vamos falar de mais ângulos na região interna da circunferência e na região externa também.
É isso aí, fique conosco. Valeu!